Amém? Vamos então ler esse texto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. E diz assim: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa atentamente com os seus olhos, examina os seres humanos. O Senhor prova o justo, mas odeia o ímpio e aquele que ama a violência. Ele fará chover sobre os ímpios brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante será a porção do cálice deles, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Especialmente o versículo 3, nós vemos essa pergunta: quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês é o que são fundamentos. Não é uma palavra que no dia a dia nós usamos muito, mas é uma palavra que o seu significado com certeza todos conhecem. Por exemplo, fundamentos são alicerces. Toda construção, toda casa, todo prédio precisa de alicerce. Há muito tempo eu li um livro, não me lembro bem se era A Quarta Dimensão, do pastor David Yonggi, pastor da maior igreja evangélica do mundo, que já recentemente partiu para o Senhor. E esse pastor, ele contava que um dia lá em Seul, lá na Coreia, onde ele morava, perto da casa dele, ele passando de carro, ele viu que estava sendo feita uma obra lá. Aqueles tapumes, toda aquela estrutura normal de quando uma obra está sendo feita, estava sendo montada. E sempre que ele passava por lá, ele observava que aquela obra estava em andamento. E um dia, segundo ele parou para olhar aquela obra. E aí ele viu que estavam cavando um buraco, estavam fazendo assim uma cova, um buraco muito alto, muito profundo, muito fundo. E ele perguntou para uma pessoa que estava lá: mas por que precisa fazer um buraco tão fundo? Por que precisa cavar tanto assim, ir tão lá embaixo, como vocês estão fazendo? E a pessoa disse assim: é porque aqui vai ser levantado um prédio muito alto. Ou seja, quanto mais imponente e importante for uma construção, mais importante, mais forte, mais bem estruturado tem que ser o fundamento ou o alicerce. Outro significado de fundamento é princípios. Até interessante que essa palavra princípio nos faz lembrar de começo. Porque não há como uma construção, um empreendimento, começar pelo final ou começar pelo meio. Parece uma redundância que eu vou dizer, mas é a realidade. Toda construção, todo empreendimento tem que começar pelo princípio, tem que começar pelo começo. Ou seja, tem que começar pelo fundamento, tem que começar pelo alicerce, tem que começar pelo princípio. E, finalmente, o terceiro significado de fundamento é base de sustentação. Alicerce, princípio e base de sustentação. O salmista, ele fala assim: e quando os alicerces estão destruídos? Quando os princípios estão abalados? Quando as bases de sustentação de uma construção, de um empreendimento estão frágeis, diante disso, o que o justo pode fazer? Eu tenho meditado nesta palavra, inclusive há não muito tempo, um irmão nosso aqui na igreja, muito amado, o Charles, me parece que num culto de homens, ele
começou a falar sobre isso também, e deu uma conotação em cima desse versículo, dessa pergunta: o que se pode fazer, o que o justo pode fazer diante dos fundamentos destruídos? Nós estamos vivendo um tempo que é muito visível, está muito diante de nós, muito claro, que os fundamentos estão destruídos, que os alicerces, que aquilo que, os princípios, aquilo que se constitui nas bases de sustentação da família, da sociedade, e por que não dizer da vida cristã, da vida com Deus, da igreja, de uma forma geral, alicerces, princípios, fundamentos, que deveriam ser assim, preservados, respeitados ao máximo, diante dos nossos olhos, nós verificamos que estão abalados, alterados, e muitos, infelizmente, como o texto nessa versão que nós usamos diz, destruídos. Diante dos fundamentos destruídos, entendendo então, portanto, que são fundamentos, nós vamos pensar em alguns fundamentos bíblicos. Por exemplo, o que a Bíblia coloca, lógico que seriam muitos fundamentos, mas eu quero citar alguns aqui. Eu preparei até, não tenho prática nisso, mas passei a tarde hoje preparando esse esboço aqui numa projeção aí no PowerPoint, mas não conseguimos agora no pendrive, não conseguimos passar. Mas alguns princípios, alguns fundamentos bíblicos que nós poderíamos mostrar. Primeiro fundamento, que é uma base: Deus existe, e Ele é o Criador de todas as coisas. Está lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é um fundamento, isso é um princípio, é uma base de sustentação da nossa fé. Mas este fundamento tão sério, até mesmo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, para muitas pessoas ele está destruído. Para muitas pessoas Deus não existe. Cada vez mais cresce o número de pessoas que se afirmam, que se identificam, que se apresentam como ateus. Cada vez mais as pessoas, e não só cresce o número de pessoas que dizem que não acreditam que Deus existe, mas cresce o número de pessoas que, embora se perguntadas, vão dizer: não, Deus existe, mas elas vivem, elas se comportam diante de Deus como se Ele não existisse. É pior ainda. É pior ser um ateu funcional do que um ateu de fato. Um ateu de fato, a Bíblia descreve e apresenta essa pessoa como um tolo. A Bíblia diz assim: diz o tolo, diz o nécio no seu coração, Deus não existe. Então, para a Bíblia, a descrição de ateu é tolo. Mas o pior é aquela pessoa que, se for falar, vai dizer: não, Deus existe sim, eu estou vendo as coisas que Ele criou, mas se comporta como se Deus não existisse. Portanto, é um fundamento que está destruído. O fundamento, talvez o primeiro fundamento, até porque é nessa ordem que a Bíblia o apresenta, está destruído. Segundo fundamento, eu não vou falar muitos, mas o céu é superior à terra. Olha, Deus criou os céus e a terra. Há uma prioridade. Deus, a Bíblia coloca os céus como antes de ser criado antes da terra, e é uma coisa até muito lógica, muito óbvia. O céu é superior à terra. Quando nós olhamos para cima, nós vamos ver o céu, não a terra. Mas as pessoas, esse fundamento que a Bíblia estabelece lá também em Gênesis 1:1, é outro fundamento que está destruído. Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, vivem como se as coisas da terra fossem mais importantes do que as coisas do céu. Eu vou falar só mais um. Deus
é o Senhor absoluto de tudo. É outro fundamento. Deus, por ser o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra, o mundo e a sua plenitude, todos os que habitam na terra. Ele é o dono, Ele é o Senhor. Mas quantas são as pessoas que já não vivem em cima desse fundamento? Decidem as suas vidas, fazem o que querem, decidem sobre o seu tempo, como se fossem senhores do tempo. Nós não temos poder sobre o nosso tempo, nós não temos poder sobre a nossa vida, nós não podemos dizer agora, afirmar realmente, categoricamente, nós não podemos afirmar que daqui meia hora estaremos aqui. Mas as pessoas vivem como se fossem senhores de si mesmas, senhores do tempo. As suas decisões, as suas vontades é que importa, e esse fundamento, esse princípio, esse alicerce, esta base de sustentação da vida e da fé, de que Deus é o Senhor, está destruída. Fundamentos bíblicos que estão destruídos. Por exemplo, o gênero humano, Deus estabeleceu lá no primeiro capítulo, quando Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Deus estabeleceu o gênero humano, a instituição da família. Lá em Gênesis 1, Deus fala: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus estabeleceu como fundamento, como princípio, a família. E família, entre homem e mulher, casal que gera filhos, família nesse sentido. Mas hoje em dia, gênero humano já é algo completamente irrelevante para as pessoas. Existem uns negócios aí, umas coisas aí que a gente fala: meu Deus, eu não estou vendo isso. Hoje em dia, muitas pessoas por aí, está ficando infelizmente cada vez mais comum, muitas pessoas por aí já não são mais assim, já não estão mais entre ser homem ou mulher, agora já piorou, já não é mais a questão de ser humano. Tem pessoas agora que se identificam com animal. Vocês devem ter visto por aí, tem uns vídeos absurdos que parece piada, mas não é, que parece brincadeira de mau gosto, mas não é. Pessoas aí que se identificam, um grupo de pessoas que se identificam como se fosse um bando de ovelhas, que se identificam como se fosse cobra, como se fosse cachorro, como se fosse qualquer outro animal. E hoje em dia as coisas já vão assim. E família então? Chegou um ponto hoje em dia que qualquer coisa é família. Uma pessoa aí, eu li, eu ouvi há não muito tempo, alguém que de repente parece que estava brigando na justiça por um direito de dizer que estava casado com uma árvore, com um animal. É uns negócios assim absurdos. E agora nós? E agora o justo? E aí vem para essa outra parte, para finalmente nós entrarmos na resposta. Quem é justo? Eu coloquei aqui: o justo, a definição bíblica de justo é uma pessoa que crê em Deus e que o obedece, procurando viver para servi-lo, agradá-lo e glorificá-lo. Quem está dentro dessa descrição aqui nessa noite, diga glória a Deus. Justo é aquela pessoa que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, portanto, é uma pessoa justificada pela fé em Jesus. Quem está nessa condição aqui, diga glória a Deus. Justo é todo salvo, todo cristão, todo filho de Deus, amigo do Filho e habitado pelo Espírito Santo. Quem está nessa condição aqui? Então nós somos justos. E nós, como justos, nessa honrosa posição,
que nos é concedida pela graça, não pelo nosso merecimento, por qualquer coisa que poderíamos ser ou fazer ou dar, mas pela graça, favor imerecido, somos justos, e aí já chegamos à conclusão de que estamos diante de muitos fundamentos destruídos. Chegamos à conclusão de que estamos diante daquilo que é chamado de justiça, que na verdade é injustiça. Daquilo que é chamado de governo, que na verdade não estou me referindo diretamente, especificamente ao governo do nosso país, mas de uma forma geral. De uma forma geral, em todos os níveis de governo, o que nós vemos, infelizmente, a história do nosso país, mas não é só do Brasil. Mas como brasileiros, vamos falar de nós, a nossa história marcada por corrupção, por tantas coisas terríveis, ao ponto de nós falarmos assim, mas dá para chamar de governo municipal, estadual, federal? Isso que se apresenta são fundamentos destruídos. Justiça que na verdade é mais injustiça, governo que na verdade é desgoverno, pais e mães que são apresentados nas redes sociais, nas notícias, como aqueles que matam, que mutilam, que destroem os seus filhos em todos os sentidos. Seres humanos, muitas vezes vestidos com as capas, com as funções mais honrosas, mas que praticam coisas terríveis com bebês, com crianças, com idosos e coisas assim. Quando vemos os fundamentos destruídos, agora nós entramos na mensagem. Eu gosto muito de pregar desta forma, eu gosto muito de ler a Bíblia entrando na Bíblia. Eu gosto de, por exemplo, ler o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e começar a ver, mas peraí, quem que é esse que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso? Sou eu. Não é? Sou eu. Então nós temos que ler a Bíblia, temos que ouvir a palavra, até porque a palavra está sendo trazida do Espírito Santo, de Deus para nós. Como todos os cultos, nós somos tão profundamente alimentados. Eu glorifico a Deus, amados. Há alguns anos já, não é? Que Deus tem me dado a graça de estar na sua presença, ocupando função de pastor, de pregador do Evangelho, mas como eu glorifico a Deus, pastor, diante do Senhor. Como eu glorifico a Deus quando me assento aqui para ouvir aquilo que Deus, que o Espírito Santo tem trazido para as nossas vidas, através dos nossos pastores, daqueles que sobem aqui, e que isso é feito com muito zelo, o zelo que se tem para com a palavra de Deus e para com o povo de Deus que vai ouvir. Então, quando nós nos vemos diante dessas coisas, vem a pergunta, e agora? O que eu posso fazer? Interessante que todas as perguntas que nós encontramos na Bíblia, na própria Bíblia nós encontraremos a resposta. Às vezes a pergunta não está, ou melhor, a resposta não está, como nós vamos ver aqui, no próprio texto, ou imediatamente. Agora há pouco, a pastora Marlene estava comentando sobre uma mensagem que há algum tempo eu preguei aqui, que começou também com uma pergunta: de onde me virá o socorro? A resposta vem rapidamente, vem imediata. Mas muitas vezes na Bíblia nós vamos encontrar uma pergunta, e aí vamos ler muito a Bíblia, vai ver, nós vamos ver que vai se passando séculos, muito tempo, e a resposta para aquela pergunta não vem. Dá a impressão até, nossa, essa pergunta aí se perdeu no tempo, ninguém vai responder. Mas lá na frente, na própria Bíblia, Deus, que não se esquece de nada, Ele vai trazer no momento, no contexto certo, aquela resposta certa. Mas nesse caso aqui,
nós vamos encontrar as respostas para esta pergunta, nós vamos encontrar aqui no próprio texto. Então, nós já conseguimos nos localizar, ver que é a nossa realidade, que é o nosso contexto de vida. Se lá no passado, lá no tempo de Davi, quem sabe lá quase 4.000 anos atrás, já se fazia uma pergunta dessa, já tinha fundamentos destruídos. Aliás, fundamentos destruídos já começou logo após Adão e Eva desobedecerem a Deus. E olha como alguém esses dias, algum tempo, tem falado que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai ser publicado, que ainda vai ser colocado nas mãos dos leitores amanhã. Porque aquilo que lá atrás, há tantos séculos e milênios, foi feito como pergunta, porque era o contexto que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, estava vivendo, é a realidade nossa. E se nós tivermos ainda mais 100 anos aí sobre a face da terra, e um dia alguém for pregar este Salmo 11, versículo 3, e fizer essa pergunta, vai se encaixar perfeitamente daqui 100 anos. Fundamentos destruídos, e agora? Como alguém que ama Jesus, que ama a palavra de Deus, que quer viver na presença de Deus, que confessa, não só com a boca, mas com o viver e com o compromisso, Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E agora? Dá vontade de desanimar, dá vontade de não sair de casa, dá vontade de não assumir mais compromisso com ninguém e com nada, porque, meu Deus, é de um lado do outro, uma coisa ou outra. Eu ia falar que liga a televisão para ver as notícias, hoje, na verdade, quase que não fazemos isso, muito pouco, né, a gente, graças a Deus, mas as redes sociais estão aí, e a gente vai vendo as notícias, não tem como, e a gente vai vendo cada absurdo, um absurdo após o outro, que se for resumir aquilo ali, descrever aquilo que, os absurdos que estamos vendo, o que nós vamos ver? Fundamentos destruídos. Quando eu preparei aí essa projeção, a primeira, coloquei uma figura assim, uma casa bonita, figura assim como se fosse uma mansão, mas era como se fosse a imagem, como se fosse uma radiografia pegando assim o alicerce, e a casa por cima ali, as paredes estavam muito bonitas, pintadinhas direitinho, o teto colocado ainda no seu lugar, mas o alicerce todo rachado, todo quebrado, os tijolos faltando, ou seja, rachou, quebrou, danificou, alterou, destruiu o fundamento, o alicerce. É questão de tempo, as paredes e as outras coisas também vão cair. Mas o que pode fazer o justo? O que eu e você podemos fazer? Nós lemos o versículo 3, é onde está essa pergunta, e agora imediatamente no versículo 4 vem a primeira resposta. Se você continuar lendo o Salmo, dá a impressão que é assim, como se o salmista falasse assim: não, vamos fazer o seguinte, essa pergunta é difícil demais, vamos mudar de assunto? Fundamentos destruídos, vamos mudar de assunto, porque o que a gente vai fazer? E aí vem a resposta no versículo 4, olha: o Senhor está no seu santo templo. Parece que isso é uma resposta a essa pergunta, diante dos fundamentos destruídos, o que o justo pode fazer? O Senhor está no seu santo templo. Parece que isso é uma resposta. Primeiramente falando, com a nossa razão humana, com a nossa mente humana, cheio de lógicas e de justificativas pessoais, parece que não. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo nos leve a entender o que Ele
inspirou para que fosse escrito, nós vamos dizer, opa, tem aqui a primeira coisa que o justo pode fazer. E sabe qual que é a primeira coisa que o justo pode fazer? Se refugiar na presença do Senhor. Diante dos fundamentos destruídos, diante daquilo que nós estamos vendo, que nos causa tantos sentimentos ruins, o que nós podemos fazer e o que o justo pode fazer em primeiro lugar? Saber que o Senhor está no seu santo templo. Saber que a presença do Senhor se manifesta. A presença do Senhor, ela pode ser compartilhada, e Ele quer que seja. Saber que há uma condição de nós, do justo, mesmo diante destas coisas terríveis que se verifica. O justo, ele pode viver, se refugiar, se abrigar, se fortalecer na presença do Senhor. Diante dos fundamentos destruídos, o que o justo pode fazer? Em primeiro lugar, se refugiar na santa presença do Senhor. A resposta está: o Senhor está no seu santo templo. Onde é o templo do Senhor? Um dia o templo do Senhor foi lá em Jerusalém. Esse templo foi destruído, depois foi reconstruído, e depois novamente destruído. E agora nós estamos vivendo um tempo em que se fala muito de uma terceira reconstrução. Está se falando muito, mas esse templo do Senhor é lá em Jerusalém. Esse templo do Senhor é aqui, nesse lugar, ou onde daqui a alguns dias, em nome de Jesus, para a glória do Senhor e para a nossa alegria, nós vamos estar glorificando ao Senhor, cantando, louvando, ouvindo palavras e recebendo ainda mais pessoas para compartilhar conosco do banquete da salvação. É lá, no novo templo, no novo espaço. É onde? É num lugarzinho pequeno? É numa catedral? Não, aí alguém fala assim, opa, mas a Bíblia diz na nova aliança que o nosso corpo é templo do Senhor. Então eu quero, para passar para a segunda resposta, dizer assim, olha, os fundamentos estão destruídos, você está vendo tantas coisas que te desanimam, tantas coisas que te fazem mal. Lembre-se de uma coisa, Deus habita dentro de você. Viva essa intimidade e essa comunhão com Ele. Segunda resposta, ainda no versículo 4, parte B do versículo: permanecer crendo que o trono de Deus continua inabalável. Olha o que diz na parte B do versículo: o Senhor tem o seu trono nos céus. Os fundamentos estão abalados, os fundamentos estão destruídos, mas o governo de Deus permanece inabalável. Os fundamentos podem ser alterados, podem ser mudados, as leis podem ser desfeitas, desrespeitadas, alteradas. Os princípios, os costumes, os valores podem ser completamente menosprezados, mas o trono de Deus subsiste, permanece e prevalece para sempre. O Senhor tem o seu trono nos céus. A Bíblia nos dá a entender que um dia alguém, um ser, quis abalar esse trono. Um dia um ser quis competir com esse trono. Um dia um ser planejou no seu interior, no seu coração, que poderia construir um trono no nível do trono de Deus, que poderia dividir ali a criação, poderia dividir o universo no meio, e a princípio, no começo, ser um outro a se assentar num trono igual, e certamente, se isso fosse possível, esse ser iria querer ser o maioral no trono. Planejamento houve, soberbo e orgulho no coração
com palavras ditas só lá no interior, tanto que Deus fala que ouvia o que esse ser dizia no seu coração. Isso houve. A terra foi abalada. As coisas que haviam sido criadas, belas, lindas, foram abaladas, tanto que nós chegamos no versículo 2 de Gênesis e nós encontramos lá um caos. Houve mudança, houve abalo por causa desse mau pensamento, dessa mal intenção desse ser. Mas o trono de Deus permanece inabalável. Então, qual é a segunda coisa que nós devemos fazer como justos diante dos fundamentos destruídos? É permanecer crendo que o trono de Deus continua inabalável. E é de lá que vem a nossa vida. É de lá que vem a nossa autoridade. É lá no trono, onde o nosso Senhor Jesus está assentado à direita do Pai. É nessa majestade, nessa soberania, que a nossa vida está afirmada. Nós não vivemos dependentes dos fundamentos, das leis, dos costumes, dos governos, das decisões, das vontades humanas. Embora estamos aqui nessa terra e como cidadãos nós precisamos nos comportar de acordo com leis que regem o nosso país, com regras que norteiam as nossas vidas, das coisas, mas na verdade, porque nascemos de novo, porque somos justos, portanto confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos cidadãos ligados ao trono inabalável. Pode os fundamentos serem destruídos, nós não estamos dependentes desses fundamentos. A nossa casa, nossa vida, a nossa história, a nossa família, nosso ministério, nossa missão, não depende desses fundamentos. Mesmo aqueles fundamentos, como eu falei, citei, que são bíblicos, que são, e que as pessoas vão alterando e vão mexendo aí, vão mudando. Na verdade, amados, nós estamos alicerçados no trono de Deus. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Terceira resposta: se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Se lembrar que o Senhor vê tudo e vê a todos. Olha o que diz o versículo 4, parte C. Eu disse que aquela outra anterior era o final, mas era a B. Versículo 4 nós dividimos em 3. A terceira parte, a última parte do versículo 4, parte C. Ele observa atentamente, com os seus olhos examina os seres humanos. Os fundamentos estão destruídos, as coisas estão abaladas. O que nós temos que fazer em terceiro lugar? Sabe assim, Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Deus está vendo quem decide fazer errado. Deus está vendo quem decide menosprezar os alicerces, os fundamentos, os princípios, desprezar as coisas de Deus, mas também Deus está vendo quem com o seu coração, com o seu compromisso, permanece mesmo diante de todas estas coisas terríveis, permanece dizendo assim: eu quero viver na presença de Deus, honrá-lo e agradá-lo nessa terra. Os olhos do Senhor estão vendo tudo e estão vendo a todos. Quarta resposta: o que pode fazer o justo? Quarta resposta: guardar a sua justiça, santidade e mansidão. Olha o que diz no versículo 5: o Senhor prova o justo, mas odeia o ímpio e aquele que ama a violência. Se nós sabemos que o Senhor prova o justo, que o Senhor nos prova, o Senhor prova a nossa fé, a Bíblia fala isso. O Senhor prova o nosso amor, o Senhor prova tantas coisas, nós somos provados, e não há como ser, como a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, não há como ser um obreiro, um cristão, um crente, aprovado, se primeiro não for provado.
Nosso pastor tem uma mensagem muito poderosa, que fala que todos nós somos, para aquilo que Deus faz através de nós, somos pessoas improváveis. Eu estava meditando nessa palavra do nosso pastor, que é verdade, que todos nós somos improváveis. Gente, com toda sinceridade, o meu princípio, forma como eu nasci, forma como eu fui criado. Esses dias aqui eu fui lá na minha cidade natal, fui lá em Bauru, e eu estava vendo umas coisas lá, estive até comentando com o pastor Rafael, e vendo umas coisas, lembrando de umas situações já de infância, de coisas, e falo, meu Deus do céu, improvável. Eu lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho, lá no Nordeste, e eu ia para aquelas convenções assim de pastores, aí eu via aqueles pastores, né? Aqueles pastores altos, com histórias, com testemunhos maravilhosos, e eu ficava assim, sentado assim na cadeira, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, E é bom que a gente se sinta assim, sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcança, e ela nos leva de improváveis para aprovados. Improváveis, ou seja, aquela pessoa que por si só não vai resistir à prova. Jesus falou isso para Pedro, Pedro, olha, Satanás pediu permissão para cirandar você como trigo, para te colocar numa peneira e te chacoalhar para lá e para cá. Aí olha o que Jesus fala, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, porque era como se Jesus estivesse falando, Pedro, se fosse depender de você, se fosse depender do teu temperamento, se fosse depender da tua personalidade, se fosse depender do teu jeito de ser, quem sabe do teu caráter, da tua criação, da tua educação, na primeira peneirada você já esfarelava, Pedro. Mas eu sou teu intercessor. E a mesma coisa de Pedro, aquele improvável que não aguentaria nenhuma prova, é a nossa realidade. Nós não estamos aqui de pé porque somos bons, somos melhores, na verdade não somos mesmo, mas é por causa da graça, daquele que é intercessor, dia e noite intercedendo por nós, do Espírito Santo, que porque nós não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos intercessores. E é por causa disso que a nossa história vai de improváveis, provados e aprovados. O Senhor prova o justo. Então, qual que é esta quarta resposta que nós devemos fazer diante dos fundamentos destruídos? Guardar a nossa justiça, a nossa santidade, a nossa mansidão, a nossa vida com Deus. Os mandamentos estão destruídos porque tem gente que quer destruir, mas eu sirvo ao Senhor e eu vou me guardar, como a Bíblia fala, vou ser como um astro, como uma estrela brilhante no meio de uma geração corrompida e perversa. Quinta resposta, que pode fazer o justo: guardar pacientemente a manifestação do juízo de Deus e observar tudo, especialmente para crescer no temor do Senhor. Olha o que diz o versículo 6. Ele fará chover sobre os ímpios brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante será a porção do cálice deles. O que tem isso a ver com a pergunta que os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Já que o Espírito Santo está nos dando capacidade de nós irmos entendendo esses versículos como respostas para essa pergunta, nós vamos entender o seguinte: Deus está nos dizendo assim, olha, diante desses fundamentos destruídos, vamos ficar atentos, vamos observar, porque aqueles que não andam na presença de Deus, que menosprezam as coisas de Deus, que desvalorizam os alicerces, os fundamentos, as bases estabelecidas por Deus, eles sofrerão os juízos de Deus, juízos que estão decretados na palavra. E isso deve fazer com que em nós haja um sentimento. Que sentimento? Sentimento de alegria, de prazer,
em ver um ímpio, uma pessoa que despreza a Deus, passando por lutas, por aflições, por problemas. Não, esse não é o sentimento que nós devemos ter. Nós temos que querer que a mesma graça e a misericórdia que nos alcançou e que tem nos sustentado a cada amanhecer e a cada passo, também alcance aquela pessoa, também faça aquilo daquela pessoa. Na verdade, o sentimento que nós temos que ter diante do juízo de Deus em cima das pessoas, dos governos, das nações, tem que ser assim: esse Deus é temível. A Bíblia fala que Ele é temível, ou seja, eu tenho que reverenciá-lo, eu tenho que ter temor a Deus, porque olha como está escrito lá na Bíblia: com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Se tem juízo aí, diante dos ímpios, daqueles que desprezam os fundamentos, que desvalorizam, pode ter juízo também em cima de mim, se eu pisar na bola. Então o que pode fazer o justo? Observar bem o que está acontecendo, e ver e falar assim: opa, cada vez mais eu tenho que guardar a minha santidade, guardar a minha vida na presença de Deus, saber que o Senhor está no seu trono, saber que o Senhor, Ele está no seu templo. Eu não posso parar de viver essa vida como justo, porque os fundamentos estão destruídos e muitas pessoas estão destruindo os fundamentos. Sexto e penúltimo, eu encontrei 7 respostas aqui nesses versículos, inclusive são 7 versículos do Salmo. A sexta resposta: descansar na justiça de Deus e deixar ser envolvido pelo amor do Senhor. Olha o que diz lá no versículo 7: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os fundamentos estão destruídos. Eu e você, como justos, justificados por Jesus, o que nós devemos fazer? Em sexto lugar, nós devemos descansar na justiça de Deus. Não somos nós que vamos resolver isso. Às vezes, as reações, os desejos que nós temos diante dos fundamentos destruídos são os mais diversos. Muitas vezes, nós como seres humanos normais, naturais, temos aquele sentimento: vou largar tudo, desanimar, como até há pouco eu falei e citei algumas vezes. Mas às vezes temos um outro sentimento, aquele sentimento de arregaçar as mangas, de falar: não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou brigar com todo mundo. Estão quebrando aqui os fundamentos nesse setor aqui da sociedade, nesse setor aqui da família. O pessoal da família está agindo errado aqui, eu vou lá, eu vou. Não, descansa na justiça de Deus. O Senhor é justo. Os fundamentos são destruídos, pessoas podem ser injustas, mas o Senhor é justo e Ele ama a justiça. E finalmente, encerrando, e essa é a parte talvez mais gloriosa de todas as respostas que nós conseguimos colher aqui pelo Espírito Santo, como resposta a esta pergunta: o que eu posso fazer diante dos fundamentos destruídos? Versículo 7, na parte B, esse versículo que eu li antes, a resposta 6 é o versículo 7, pois o Senhor ama a justiça, é justo e ama a justiça. Agora o final do versículo: os retos, ou em outras versões, os justos verão a sua face. O que nós entendemos desta palavra como resposta a esta pergunta? E eu estou repetindo isso direto porque esta é a tônica da mensagem. Que resposta nós temos diante dos fundamentos destruídos que vemos? Sabe o que nós entendemos desta frase? Os justos verão a face do Senhor, os justos verão a Deus, aquele que é justo e que ama a justiça, os justos o verão. Significa como se Deus falasse assim: pare de olhar para os fundamentos destruídos e comece a olhar atentamente para Deus. Desvie os teus olhos. Às vezes, irmãos, nós temos tantas coisas de Deus para viver, para fazer, quantas coisas maravilhosas, embora nesse tempo, nessas situações,
tão terríveis como alguns exemplos eu já citei, mas Deus, através do Espírito Santo, da sua palavra, através da igreja, a cada dia vai nos apresentando coisas maravilhosas, mas muitas vezes nós deixamos de nos comprometer com aquilo que, através da igreja conviva, da igreja do Senhor, Ele está nos propondo para viver. Acabei de falar, o pastor me lembrou, pediu para falar, domingo tem mais um início de 4 passos. Isso é maravilhoso, pessoas crescendo no conhecimento, se integrando, se comprometendo mais profundamente com a igreja do Senhor Jesus, uma igreja ativa, vibrante, zelosa, como esta que nós estamos e fazemos parte. Sábado, dia 1º de setembro, de fevereiro melhor, agora, daqui a alguns dias, começa às 3 horas da tarde, o Ministério da Honra. Sabe o que é isso? Deus colocou no coração do nosso pastor, da nossa pastora, olhar para a geração, olhar para pessoas que já têm mais de 50 anos de idade. É o projeto 50 a mais. Deus colocou no coração deles. No final do ano passado, eles falaram isso na reunião de liderança, falaram para mim e para minha esposa, comecem a orar nesse sentido, que Deus já tinha colocado no coração deles. Vamos honrar estas vidas. Que coisa linda, maravilhosa, vendo o pastor Israel subindo aqui hoje, ministrando, fazendo aí o momento dessa passagem do louvor. Que coisa gloriosa, pessoas que com sua vida, com a sua história, com a sua dedicação, com o seu compromisso ao Senhor, deram, se entregaram, se sacrificaram, se ofertaram por inteiro, para que muitas colheitas que hoje a igreja, todos nós, está desfrutando, fosse uma realidade. Foram plantios com suor, sementes regadas com lágrimas e suor e sangue. Não é maravilhoso isso? Tem coisa linda para a gente ver. E especialmente entender que em cada palavra, em cada mensagem, em cada vida que vem aqui à frente e se entrega a Jesus. Esses dias nós vimos um servo de Deus vir aqui e antes de pregar a palavra, vamos ser sinceros, quantas vezes foi que nós vimos isso? Antes de pregar a palavra, de manhã e de noite, ele faz o apelo, faz o convite, e a pessoa, de manhã eu me lembro do nome, parece que foi Felipe, não é? Ele se levanta lá, e vem e se entrega à noite também uma mulher. Nós temos visto esse domingo passado agora, foi até a pastora Bruna que veio ministrar com ela, uma pessoa se entregou a Jesus, mas de tal forma, que se jogou no chão chorando. Sabe o que é isto? É a face de Deus se revelando a nós. Lá está dizendo assim, ó, os justos, aqueles que não negociam a sua vida com Deus, mesmo diante dos fundamentos destruídos, os retos, aqueles que estão firmados num propósito de servir a Deus independente das decisões das outras pessoas, verão a face do Senhor. Então encerra essa mensagem dizendo assim, olha, para de olhar um pouco, vamos tirar um pouco nossos olhos de tantas notícias terríveis, vamos tirar um pouco os nossos olhos. Esses dias eu tenho falado isso comigo, é um negócio impressionante, né? Tem coisa assim que a gente já saiu fora faz tempo, tem coisa que já não faz nem mais parte da nossa realidade de convivência, mas pessoas ficam alimentando, ficam mandando. Olha aqui, olha o que aconteceu, olha aqui, olha esse escândalo, olha esse fundamento destruído, olha aqui, olha que rachadura, olha aqui, que base arrebentada, olha que pancada, olha que tratorada esse aqui deu no fundamento aqui. E a gente fica lá olhando, e fica se magoando, e fica perdendo tempo.
enquanto nós podemos e devemos abrir os nossos olhos espirituais e olhar a face do Senhor, que brilha em nosso favor, que demonstra a sua graça, a sua bondade, o seu amor, e que em qualquer situação está sempre dizendo para mim e para você: eu te amo, você é meu, e o futuro que eu tenho para você, todas as tribulações, aflições, decepções e fundamentos quebrados do tempo presente não são nada diante da glória, diante da honra, diante daquilo que eu tenho preparado para você. Então, tiremos os nossos olhos desses fundamentos destruídos e coloquemos os nossos olhos naquele que brilha mais do que o sol. Eu quero que você coloque-se em pé nesse momento. Eu sei que nesta noite Deus tem falado com muitas pessoas, porque há muitos que têm estado até como que decepcionados e desanimados. Nós estamos vivendo uma época assim de muita depressão, de muito desânimo, por outro lado, de muita ansiedade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão muito envolvidas com os fundamentos destruídos. É muito fácil encontrar pessoas em qualquer lugar que seja, em qualquer ambiente, que estejam comentando sobre os fundamentos destruídos. Mas nessa noite Deus te traz aqui para ouvir quais são as posições que eu e você devemos tomar diante disso. Fale com Deus agora. Reafirme diante do Senhor o teu compromisso de viver como justo. Aleluia.